Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, sou professor de teologia há mais de 25 anos e você está nesse canal. Se você se interessa por teologia, por Bíblia, esse canal aqui é para você que como eu ama a Escritura, ama a palavra e quer crescer, se desenvolver, aprender a respeito desses temas importantes da Escritura, da Palavra de Deus, da teologia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as fontes da boa teologia, as bases de uma boa teologia. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bem, você já ouviu aquela música que diz assim, ninguém explica Deus? Essa música fez muito sucesso aí, foi muito cantada, e vez por outra um aluno, uma aluna, alguém chegava e me questionava a respeito dessa canção, e a respeito da possibilidade que temos ou não de conhecer Deus, quase que numa espécie de agnosticismo gospel. Então, o que eu geralmente dizia era o seguinte, se nós não pudermos conhecer Deus ou minimamente explicá-lo, não poderíamos amá-lo. Se o texto do Novo Testamento e do Antigo Testamento, se o próprio Jesus Cristo nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, obviamente, é necessário para nós conhecimento sobre Deus e alguma explicação a respeito da natureza de Deus. Então, como é que eu posso afirmar que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é graça, que Deus é amor, que Deus é santo, se eu não puder explicá-lo ou minimamente conhecê-lo? Então, perceba que em muitos momentos falta a nós bases para a construção de uma teologia sadia, aquilo que eu chamo de boa teologia. Afirmo inicialmente no nosso vídeo de hoje duas coisas, duas verdades que Deus quer de nós. A primeira verdade que Deus quer de nós é que Deus quer que nós o conheçamos. Isso é muito básico na teologia cristã. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você tenha conhecimento sobre Ele. E, inclusive, é assim que nós crescemos espiritualmente, assim que desenvolvemos a nossa musculatura espiritual. É à medida em que compreendemos, que conhecemos, que sabemos quem é Deus. E uma segunda verdade é que Deus não só quer que você o conheça, mas como Deus quer que você aplique o conhecimento à sua vida. Então, o conhecimento que Deus almeja que você aplique à sua vida é o conhecimento a respeito da natureza dele. Uma vez que você e eu, nós, somos seres humanos formados à imago Dei, à imagem de Deus, é natural a nós desejarmos conhecer o nosso Criador e desejarmos aplicar esse conhecimento à nossa experiência, à nossa vida. Então, a fé cristã, desde o seu início, ela depende do conhecimento. É uma fé que nos desperta a conhecer mais da Bíblia, mais da Escritura. É uma fé que quer que este conhecimento seja, sim, aplicado às nossas vidas diariamente. E aí aqui uma palavra aos líderes cristãos. A primeira marca de uma liderança cristã que encoraja os seus seguidores, os seus fiéis, os seus membros a terem uma vida cristã saudável, sem dúvida é a leitura bíblica. A leitura da Escritura é fundamental, aquilo que nós chamamos de devocional. O encorajamento à leitura é parte do nosso ministério e é muito importante entendermos também o conhecimento bíblico como missão. É missão cristã, então, conhecer a Bíblia, aprofundar-se na Bíblia, estudar a Escritura e, inclusive, defendê-la diante dos ataques das heresias. E como falei, no vídeo de hoje quero trabalhar fontes de uma boa teologia, de uma teologia saudável. Qual é a primeira fonte de uma boa teologia? Compreensão da Escritura. Bem, Deus não cabe na Bíblia. No entanto, a Escritura, a Bíblia, é o único texto, o único livro e a única fonte autoritativa a respeito da natureza divina. Então, é claro, para nós, Deus está acima da Bíblia, ele não cabe na Escritura,
No entanto, Deus não se revela fora da Escritura. A única fonte autorizada de Deus para o conhecimento de Deus é a Bíblia. Portanto, o conhecimento bíblico é uma fonte segura a respeito daquilo que podemos conhecer a Deus a ponto de amá-lo pela sua natureza, pelo seu caráter, por sabermos quem ele é, inclusive o adoraremos como nosso culto racional. Essa primeira verdade nos leva a uma segunda verdade, que é o porquê existe a Escritura. A Escritura existe por um motivo muito simples, porque Deus quer ser conhecido. Uma segunda fonte da teologia é o fato de que Deus almeja, deseja, Ele quer que a gente o conheça. Ele quer que a igreja o conheça desde o início, desde antes do pecado. Deus quis ser conhecido, Deus queria, desejava, almejava que Adão o conhecesse e que desfrutasse da sua companhia, da sua comunhão. Perceba que Deus fala pela Escritura, se revela pela Escritura, porque Ele quer ser conhecido e Ele também nos deu condições para que a gente o conheça. Então, o nosso intelecto, por exemplo, é uma dádiva de Deus para entendê-lo. É a vontade dele que nós, seres humanos, suas criaturas e seus filhos, de forma geral, o conheçam. E, inclusive, aí na Confissão de Westminster e outras confissões importantes, está muito claro lá. Deus nos criou para que nós o conhecêssemos e desfrutássemos dele para sempre. Uma quarta base de uma teologia sólida e boa é o fato de que a Bíblia, este livro que revela Deus, é dirigida aos homens. O nosso estado é um estado de pecado. A nossa condição pecaminosa quer nos impedir de conhecer a Deus. No entanto, Deus, como falamos, nos deu e nos dá todas as condições para que possamos conhecê-lo e, consequentemente, o servirmos, consequentemente, o adorarmos e, consequentemente, o amarmos. Convido você a se inscrever no nosso canal. Sempre estamos postando e conversando aqui sobre temas relevantes para a teologia, para a Bíblia, para a vida cristã, para a nossa devoção e crescimento espiritual. Se inscreva, participe da nossa comunidade. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.